Dando continuidade à história Corpo Fechado, escrito por Catherine Marcelli. Capítulo 11. A noite conturbada de Laura deu lugar a uma manhã serena e agradável. O café da manhã foi servido no jardim principal, onde os raios de sol começavam a surgir e o canto dos pássaros formava um ambiente propício para que Laura se esquecesse, ao menos por um tempo, das terríveis sensações que havia experimentado durante o sono. A parte de todo o turbilhão de emoções que dominavam sua esposa, Jonathan falava sobre seus dias em Los Angeles com entusiasmo. Temos que fazer algumas viagens juntos, amor. Eu creio que lhe fará bem novos ares de vez em quando. Eu adoraria. Laura tomou um gole de suco de laranja que estava sobre a mesa e, antes que colocasse a taça no lugar, foi acometida por uma crise de tosse inesperada. Sente-se bem? Jonathan se acercou preocupado. Laura colocou o guardanapo de pano sobre a boca e percebeu que no mesmo havia uma pequena mancha de sangue. Jonathan tomou o guardanapo das mãos da esposa impulsivamente. Sangue? Isso é sangue? Eu não entendo. Eu não estou sentindo nada. Uina! Uina! Acalme-se, meu amor, está tudo bem. Uina estava próxima ao jardim e atendeu prontamente. Pois não, senhor. Ajude Laura a se arrumar. A levarei ao Dr. Jorge. Veja isso. Jonathan colocou o guardanapo nas mãos de Uina. Por Deus, senhora, sente-se bem? Eu estou bem. A tosse deve ter ferido a minha garganta de alguma forma. Não há discussão. Vou pedir a Sam que prepare o carro. Jonathan deu um beijo na fronte de Laura e se afastou apressadamente. Senhora, isso já aconteceu antes? Não, é a primeira vez. Uina, essa noite eu tive um pesadelo terrível. Eu não dormi muito bem. E como foi? Não há muito o que contar porque não é o que acontece, entende? É a sensação que eu tenho. E que sensação foi essa? Eu estava fora do meu corpo. Me via deitada ao lado de Jonathan, mas que, em realidade, não era mais o Jonathan. Como assim? Era um homem, mas não tinha rosto. Era uma caveira. Por Deus, senhora! Não conseguia me mover, foi horrível. E então? Ouvi uma música estranha, como uma música africana, ou algo assim, e então eu acordei. Foi tão real, Uina. A senhora teve febre? Não, mas as dores de cabeça estão insuportáveis. Mal posso pensar. Se acalme. Por ora, eu creio que uma consulta é o certo a se fazer. O meu problema não é físico, Ina. Sabe disso? Isso o médico irá nos dizer. Vamos, precisa se arrumar. Ao contrário de Laura, Lucy conseguiu dormir a noite inteira sem sobressaltos. Tomás demorou a se entregar ao sono. Tentava entender o que havia acontecido com Lucy, seguramente um transe sem uma explicação racional. Sentiu um impulso involuntário de protegê-la dos perigos aos quais poderia estar exposta, mas sabia que seria impossível convencê-la a não prosseguir com a sua investigação. Lucy estava obstinada em levar para Nova York as informações que Laura tanto desejava, mas sabia também que estaria pronto para defendê-la do que quer que fosse, deste ou de outro mundo. Tomás bateu na porta do quarto de Lucy, que atendeu prontamente. Bom dia, Tomás. Ia mesmo chamá-lo. Pronto para o café da manhã? Sim, eu estou. Vejo que está totalmente refeita.
Sinto-me ótima. Já você me parece cansado. Dormiu bem? Tomás suspirou profundamente. Não muito. Como conseguiu dormir após tudo aquilo? Tomás, vimos um ritual religioso como qualquer outro. Como qualquer outro? Havia bichos ali para serem sacrificados. Sorte que fomos embora antes dessa atrocidade acontecer. Não sabia que tais coisas ocorriam. Sim, sim, mas entre saber e ver há uma grande diferença. Deve haver uma razão para que façam isso. Eu não consigo imaginar uma. Vamos descer, comer lhe fará muito bem. Lucy trancou a porta do quarto e juntos desceram para o café da manhã. Ao entrarem no salão, se depararam com Cecília servindo as mesas. Tomás parou instintivamente. A figura de Cecília lhe remetia à noite anterior, e era impossível desassociar Cecília de Erzulie, uma entidade tão poderosa. O que houve? Lucy questionou, já sabendo a resposta. Nada, vamos. Tomás retomou os passos. Bom dia, crianças. Dormiram bem? Bom dia, senhora Cecília. Sim, dormimos muito bem. Tomás e Lucy se sentaram. Senhora Cecília, lhe devemos desculpas. Não pudemos esperá-la até o fim da festa. Senti-me um pouco tonta e achamos melhor que regressássemos à pensão. Imagina, não me devem nada. E sentem-se melhor agora? Sim, muito melhor. E o que acharam da festa? Tomás e Lucy se olharam. Tomás se antecipou em responder. Muito boa, senhora Cecília, muito boa. Fiquei com receio de que não se sentissem confortáveis. Afinal, não deve estar acostumado com tais práticas espirituais, eu creio. Não, não nos sentimos desconfortáveis. Nem mesmo Tomás acreditava em suas palavras. Mason entrou no salão com uma certa pressa. Senhor Tomás, sei que está tomando seu de jejum, mas a charrete de um de nossos hóspedes atolou em uma poça de lama, daquelas que não estamos em número de homens suficiente para removê-la. Poderia nos fazer a gentileza de nos ajudar? Claro, vamos lá. Tomás levantou-se imediatamente, deixando Lucy e Cecília sós. Creio que Tomás ficou impressionado com o que viu noite passada. Cecília falou em voz baixa. Em realidade, ele ficou apavorado. As duas riram da situação. Posso me sentar por um momento? Claro, senhora Cecília. Sente-se, por favor. Euzule o assustou tanto assim? Não somente Euzule. Creio que os animais lhe causaram algo de comoção. Eu entendo. Se me permite, por que devem ser sacrificados? Os Loas não aceitam outros tipos de presentes? Sim, eles aceitam muitos tipos de presentes. A questão do chamado sacrifício dos animais é mais cultural do que qualquer outra coisa, eu creio. Um dia ele não mais existirá. Isso é o que eu penso. Não vou negar que o seu simbolismo é forte. O sangue é a energia vital, é a força que simboliza a vida. Mas, como lhe disse, tem mais a ver com antigas maneiras dos homens de agradar do que propriamente as exigências dos Loas. Lucy ouvia atenta. E você, o que sentiu de fato ontem à noite? Algo estranho, em realidade jamais havia experimentado algo parecido. Teve alguma visão? Não, senhora, apenas uma sensação de desprendimento, como se eu não estivesse mais ali, como se a minha conexão fosse somente com Erzulie, como se ela me mostrasse ou dissesse algo, sem palavras, sem imagem. Minha criança, sei que veio até aqui em busca de respostas. Como sabe? Ela me disse.
Erzuli? Sim. E ela pode me dar essas respostas? O que busca poderá ser dado por Erzuli Dantor, mas não através de mim. Eu não entendo. Precisa de ajuda de uma sacerdotisa. Sua prima está lidando com forças obstinadas, com um objetivo bem traçado. E onde eu encontro uma sacerdotisa? Falou com ela ontem, quando se sentiu mal. A mulher que se aproximou de nós, Lucy fez grande esforço, mas apenas lembrava-se dos contornos do rosto da mulher. Então se tratava de uma sacerdotisa? Sim, seguramente ela poderá lhe ajudar. E como eu faço para falar com ela? Hoje estaremos no cemitério da cidade fazendo um conjuro. Se não se importar, pode conversar com ela lá. No cemitério? Sim. Você tem medo de cemitérios? Não, senhora. Eu poderia participar desse tal conjuro? Sim, ela mesma pediu para lhe convidar. Eu irei então. A que hora seria? No fim da noite, podemos ir juntos, nós três. Está bem. Nos encontramos no salão principal, como ontem. Senhorita Lucy, ouça-me. Por mais que tudo que veja lhe pareça obscuro e sem sentido, entenda que tanto o voodoo como o udu são apenas ferramentas, e assim como qualquer ferramenta de que o homem faça uso, ela se torna boa ou má, vai depender da mão que a sustenta. Eu entendo, senhora Cecília, e vejo muito sentido no que fala. Cecília segurou as mãos de Lucy. Terá êxito no que busca. Obrigada por sua ajuda. Cecília se levantou e, antes de ir, voltou-se para Lucy novamente. Lucy, o senhor Tomás está muito preocupado com a senhorita. Ele é muito responsável. Acha que a sua missão é me proteger e está levando isso muito a sério. Cecília sorriu. Creio que não é mais o compromisso que move o senhor Tomás. Tem sorte de tê-lo ao seu lado. Trarei o seu café. Lucy ouviu as palavras de Cecília com surpresa, mas o seu encontro no cemitério começava a ocupar toda a sua atenção. Falaria com uma sacerdotisa voodoo. Jamais se imaginaria em uma situação semelhante. Pensou em tentar fazer uma chamada para Laura, mas chegou à conclusão que notícias a conta-gotas a deixaria ainda mais ansiosa. Esperaria o desenrolar dos fatos. Laura acabava de ser examinada por Dr. Jorge, um dos profissionais mais conceituados de Nova York. De volta à mesa, onde Jonathan os esperava, o médico deu a sua opinião. Senhor Jonathan, não vejo problemas de saúde com sua esposa, exceto que está um pouco fraca. Sua pressão arterial está normal, seu batimento cardíaco também. O pulmão está limpo de secreções, pelo que eu pude auscultar. Pedirei que faça exames de sangue, urina e um exame de raio-x, que deverão ser agendados com a minha secretária. Irei prescrever alguns tônicos. Dr. Jorge escrevia enquanto dava as instruções, apenas uma vez ao dia. E quanto ao sangue, doutor, o que pode ser? O evento ocorreu pela manhã. Provavelmente suas vias aéreas estavam ressecadas. Creio tratar-se de um evento isolado. Jonathan segurou a mão da esposa. Não há o que se preocupar. Sua esposa precisa apenas se alimentar bem, tomar os tônicos e se manter bem hidratada. Cuidarei disso. Obrigado, doutor. Jonathan guardou a receita médica e apertou a mão do Dr. George. Estava mais tranquilo com o diagnóstico recebido. Deixaram a sala do médico e Laura sentou-se novamente com Jonathan em um dos bancos da antessala. Amor, não gostaria de agendar tais exames agora. Lhe prometo que venho com o Ina outro dia para fazê-lo. Já estamos aqui, por que não?
Gostaria de ir para nossa casa. Lhe dou minha palavra de que voltarei com o Ina. Me promete? Sim, lhe dou minha palavra. Está bem, vamos sair daqui. Laura beijou o marido com ternura. Jonathan e Laura deixaram o consultório e seguiram em direção ao carro onde Sam os aguardava do outro lado da rua. Não me esconda nada sobre o seu estado. Estamos combinados? Não se preocupe, Jonathan. Não lhe esconderei nada. Não quero que se preocupe. Estou bem. Jonathan beijou a mão da esposa, algo aliviado. Laura sorriu, sentia a alma leve sempre que Jonathan lhe demonstrava cuidado e proteção. Seu sorriso ainda estava em seu rosto quando viu Nancy no lado oposto da rua. Nancy os olhava fixamente. Apesar de profundamente incomodada, Laura não desviou o olhar. Atravessou a rua ao lado do marido, que a conduziu para o lado oposto de onde Nancy estava. Seus olhares se cruzaram até onde foi possível. Jonathan interrompeu o silêncio, sem imaginar o peso do momento. O que acha de almoçarmos no Francis Taverne? É um dos seus favoritos. Laura estava certa de que Nancy vigiava seus passos. Não restava dúvidas. Eu adoraria, mas ficamos tanto tempo afastados. Gostaria que almoçássemos realmente a sós, somente você e eu. Jonathan sorriu afetuoso. Tem razão. Vamos almoçar em nosso jardim. Não há lugar melhor. O coração de Laura ainda batia gélido e apressado, quando Nancy por fim desistiria de Jonathan. Seria prudente deixar o marido a par da situação? Por mais que pensasse, ainda entendia que manter Nancy fora dos assuntos de Jonathan era o melhor a ser feito. Lucy provavelmente estaria tendo avanços em Nova Orleans e em breve saberia exatamente como se defender, sem que precisasse envolver o marido em tal situação. Antes de entrar no carro, Laura tentou olhar para trás para certificar-se de que Nancy ainda estava lá, mas não foi possível. Jonathan obstruía sua visão completamente. Sente-se bem? Parece-me pouco pálida. Estou bem, apenas quero estar em casa. Sam recebeu a ordem para seguir. Laura recostou-se em Jonathan, deitando a cabeça em seu ombro durante todo o trajeto. Amo você, Jonathan. O marido sorriu embevecido. Também te amo, meu amor. Te amo demais. Laura fechou os olhos. Estava perto de terminar com aquele pesadelo e afastar Nancy da sua vida definitivamente. Lucy e Tomás passaram o dia caminhando pelas ruas de French Quarter, um bairro muito visitado por turistas interessados na cultura de Nova Orleans. Lucy ficou impressionada com as pequenas lojas que vendiam artigos de voodoo como água. Os produtos eram buscados por moradores e por turistas também. O charme das casas coloridas e diminutas lhe encantava os olhos. Li algo sobre esse bairro. Ainda há muito da França aqui, embora oficialmente seus laços com a Nova Orleans como um todo já não existe mais. Esse bairro era uma vila, se eu não estou enganado. Sim, você está certo. Veja essas varandas em ferro fundido. São tão lindas, não acha? São realmente encantadoras. Por todos os lugares que passavam, ouviam sempre o mesmo estilo de música vindo dos pequenos bares e restaurantes. Que melodia contagiante! Jamais ouvi em outro lugar. É comum aqui, é o jazz, um novo ritmo que nasceu do blues. Encantador! Penso que as noites nesse bairro devem ser muito interessantes, sem dúvida. Por ora, podemos nos contentar com um almoço ao som de Charlie Parker. O que acha? Parece-me perfeito.
Lucy deu o braço a Tomás, que deixou escapar um sorriso no canto da boca, enquanto continuava a caminhar pelas calçadas da rua Bourbon. Lucy evitou comentar sobre o evento da noite. Preferiu informar a Tomás quando o momento se aproximasse. Jonathan e Laura almoçaram no jardim como combinado. Naquele dia, Jonathan decidiu trabalhar em casa. Não conseguiria ausentar-se após o ocorrido na manhã. Laura fez grande esforço para se alimentar bem, mas apesar da insistência do marido, conseguiu comer muito pouco. Jonathan levou em consideração, pois talvez, como o Dr. George havia dito, sua garganta poderia ainda estar machucada. Jonathan passou ainda algum tempo com Laura no jardim, mas os seus compromissos o chamavam. Amor, eu preciso revisar alguns documentos ainda hoje. Lamento ter que deixá-la. Acabei por complicar a sua vida, não é? De maneira alguma. Sam foi até o escritório e trouxe os papéis de que preciso. Está tudo bem. Saber que está aqui tão perto de mim já é o bastante. Vá trabalhar. Já perdeu tempo demais. Nunca perco tempo quando estou com você. Laura beijou o marido com ternura. Ficarei mal acostumada com tantos mimos. Mimar você é um dos meus hobbies favoritos. Joane acompanhava de longe a intimidade do casal e foi surpreendida por Uina. O que faz aí parada? Uina se aproximou da cozinheira e viu Laura e Jonathan beijando-se ao longe. Está vigiando a senhora Laura e o senhor Jonathan? Sabe o quanto isso é inapropriado? Desculpe-me, Uina. Apenas observava a forma como ele a trata. Parece que lhe tem sentimentos verdadeiros. De que fala? É claro que tem. Laura é sua esposa. Não entendo o que quer dizer com isso, Joane. É apenas um comentário bobo, nada mais. Pois deve mudar o rumo da sua conduta nessa casa. A senhora Cruz era muito discreta e o senhor Jonathan aprecia muito isso. É claro, me desculpe. Veja se tudo está em dia na cozinha. Sim, com licença, Wina. Ora, veja só. Wina resmungou entre dentes. A noite havia chegado e Lucy estava ao lado de Tomás no salão à espera de Cecília. Confiante, a moça não mediria esforços para ter a ajuda necessária para tirar a prima da situação em que se encontrava. Sinto que Laura não está bem. A essa altura, seu marido já deve ter retornado. Deus lhe ouça. Por falar em Deus, não me disse aonde vamos. Se trata de uma outra festa? Prefiro que saiba quando chegarmos. Não se preocupe. Cecília estará conosco. Cecília ou uma entidade? Tomás, jamais imaginei que temesse tais coisas. Temo por você, Lucy. Pensa que pode resolver todos os assuntos, mas não é bem assim. Viemos aqui para isso, certo? Sim, claro. Creio apenas que poderia ir um pouco mais devagar. O que lhe aconteceu ontem à noite não foi o bastante? Sei os meus limites, tanto que concordei e saímos da festa antes que ela acabasse. Algo me diz que não vou gostar do que virá. Acho que vai gostar sim. Apenas entregue-se ao momento. Por Deus, Tomás, estamos em Nova Orleans. Solte-se um pouco. Você é uma turista em Nova Orleans. Eu estou trabalhando, Lucy. Preciso ter os pés no chão. Agora magoou-me deveras, Tomás. Então, por isso não consegue desfrutar das coisas como gostaria que fizesse? Pensei que estávamos nos tornando amigos, mas isso é apenas um trabalho para você. Desculpe-me, não quis dizer isso. Não é só trabalho. Desfruto sim da sua companhia, sabe disso. Pois então, entre nessa atmosfera mágica de Nova Orleans, Tomás. Confie em mim.
Está bem, tem razão, prometo que me esforçarei. Lucy sorriu. Cecília desceu as escadas apressada. Desculpe-me, me atrasei um pouco. Tomás e Lucy se levantaram. Lucy deu um passo à frente. Não há problema, chegamos há pouco. Que bom, sinto-me melhor. Bem, então vamos. Cecília caminhou em direção à saída e Tomás olhou para Lucy mais uma vez. Sim, vamos. Capítulo 12. Nova Orleans, cemitério de St. Louis. 23 horas e 45 minutos. Quando Tomás se deu conta de onde estava, segurou com cuidado o braço de Lucy, enquanto Cecília seguia em direção a um grupo de pessoas que aguardava no portão do principal cemitério da cidade. O que significa isso, Lucy? O que faremos aqui? Haverá um conjuro ou algo assim. Vamos assistir um conjuro? Isso mesmo. Um conjuro em um cemitério? É para isso que viemos? Em realidade, viemos para que eu converse com uma sacerdotisa. Que sacerdotisa? Onde a conheceu? Cecília falou-me dela. Por Deus, sua prima estava certa em lhe incumbir de tal missão. Se ficar em Nova Orleans por mais tempo, em alguns meses fará conjuros você mesma. Entenderei tal observação como um elogio. Cecília e o grupo se preparavam para entrar. Vamos, crianças. Lucy, escute-me. Se sentir algo, seja o que for, vamos embora. Essa é a minha condição. E eu aceito. Podemos entrar agora? Ei, Tomás, não tenha medo. É apenas um cemitério, nada mais. É de você que eu estou com medo nesse momento, Lucy. Lucy sorriu e deu o braço a Tomás, que sorriu de volta, um pouco mais à vontade. O cemitério de St. Louis não era tão tranquilo como Lucy imaginava. Muitas pessoas faziam oferendas em volta dos túmulos. Segundo Cecília, eles tinham autorização do vigilante do lugar para estarem ali. Era uma espécie de acordo em que todos ganhavam de alguma forma. Lucy olhava com curiosidade para as campas simples, porém limpas e bem organizadas. Eram comum ver velas acesas espalhadas pelo lugar. Não me lembro da última vez que estive em um cemitério. Tomás iniciou um pequeno diálogo enquanto caminhavam. Eu tampouco. Em compensação, será impossível esquecer esse dia. Tomás, não me falou muito sobre você. Vive sozinho em Nova York? Sim, eu e Deus. E a sua família? Meu pai morreu antes que eu completasse 5 anos. Não me adaptei bem na nova união da minha mãe, então, tão logo pude, fui viver minha vida sozinho. Sinto muito. Está tudo bem. Já não é um problema para mim. Lucy ajeitou seu braço, já entrelaçado ao braço de Tomás, demonstrando conforto. Tomás percebeu o gesto e sentiu-se ainda mais confiante. E você? Como é viver só em Paris? Creio não ser tão difícil. Penso que tudo na vida tem um lado bom e um não tão bom assim. Verdade, Lucy. E no fim acabaremos todos aqui em um lugar como esse, não é? Não crê em vida após a morte? Não acha que continuamos? Nunca pensei sobre isso. Pois eu creio que continuamos. Não podemos ser só um corpo, sabe? Não podemos. E isso não é assustador? Ficarmos em um lugar sem corpo, um lugar estranho? Lucy sorriu com a ingenuidade de Tomás. Falando assim, parece mesmo assustador. Cecília e o pequeno grupo chegaram ao seu destino, e ali começaram a se organizar, abrindo as sacolas que traziam. Lucy e Tomás observavam com atenção. Cecília retirou da pequena bolsa alguns pacotes de tabaco e algumas garrafas de rum. Os outros traziam roupa,
uma espécie de máscara de caveira e algumas velas. Colocaram tudo em cima do túmulo e se entreolharam como um sinal de que o conjuro já podia começar. Cecília se aproximou de Tomás e Lucy. O que irão ver é um ritual para um Loa, o barão de Samed. Vamos pedir que ele leve a alma desse irmão onde o corpo aqui descansa. E é preciso fazer isso com todos que morreram? Lucy questionou interessada. Só os que estão presos a esse mundo, os que não conseguem fazer a passagem. E a sacerdotisa? Já está a caminho. E podemos ver esse tipo de ritual? Tomás tentou manter a neutralidade, mas por dentro estava preocupado e apreensivo. Sim, é claro que podem. Ajudem com suas vibrações. Tito precisa ser libertado. E assim será. Lucia sentiu com firmeza. Não tardou para que Lili, a sacerdotisa, chegasse e se juntasse ao grupo. Veio acompanhada de um homem alto e magro, Jonas, que rapidamente vestiu o terno que uma das mulheres havia trazido. Cecília abriu um pacote com pó amarelo e desenhou no chão um símbolo, como uma cruz com um caixão de cada lado. As pessoas começavam a entoar cânticos e a bater palmas. Lili comandava o ritual rondando Jonas, que começava a cambalear. As palmas foram ficando mais fortes até que o barão de Samed tomou conta do corpo de Jonas. Lili colocou a máscara de caveira na entidade, deixando nariz, olhos e bocas de fora, enquanto Cecília lhe servia com cigarro e um copo de rum. Lili finalizou inserindo algodão nas narinas de Jonas, a entidade. Tomás olhava o ritual sem se descuidar de Lucy. Percebia os mínimos detalhes de suas feições para se certificar de que o evento ocorrido na festa não voltasse a acontecer. Lili começou a falar palavras em um idioma desconhecido, palavras repetidas por todos, inclusive por Lucy. A entidade acendeu as velas no entorno da tumba de Tito e depois começou a baforar o rum por cima da campa. Depois de um tempo, o Loa começou a dançar com mais intensidade, enquanto as palavras eram proferidas ao som das palmas. Após um tempo daquele frenesi, Lili deu o comando para a entidade deixar o corpo de Jonas. O homem caiu nos braços de Cecília. Tomás e Lucy não saberiam explicar em palavras o que havia acontecido ali, mas sentiram na pele algo ainda mais difícil de entender. Era como se um sopro passasse por eles, tão logo Jonas voltou a si. Ficaram ainda mais surpresos quando notaram que as velas haviam se apagado naquele exato momento. Tomás sussurrou: como isso é possível? Cecília ajudou Jonas a se recompor enquanto os demais limpavam o lugar. Lili ajeitou os cabelos e caminhou em direção a Lucy. Então, menina, sente-se bem? Sim, eu estou muito bem. Pedi a Cecília que a trouxesse aqui, porque vai precisar de ajuda para resolver o problema da sua prima. Lucy e Tomás ouviam em silêncio. Lili continuou. Pelo que eu vi, sua prima está sob o efeito de um cruzamento muito forte. Como posso ajudá-los? Vim a Nova Orleans para isso. Eu preciso saber com o que a minha prima está lidando. Ela está lidando com magia de voodoo. Como essa? Sim, menina, como essa. E o voodoo pode lhe proteger, já que é ele que está lhe fazendo mal? Não é o voodoo que está fazendo mal à sua prima, mas as mãos de quem a manipula. Cecília me disse algo parecido. É o que vemos todos os dias. Os homens têm muitos desejos e os loas os ajudam. Como eles podem nos ajudar nesse caso? Senhorita, lhe chamei aqui porque alguém quer vê-la. Alguém? Lili apontou para um caminho estreito no fim da quadra em que estava. Vá por ali, sozinha.
Tomás entendeu o recado. Lucy não fez mais perguntas, olhou para Tomás e segurou suas mãos. Fique aqui e não se preocupe. Lili voltou para o grupo e Tomás ficou no seu lugar. Está certo de que não quer que eu vá com você? Sim, eu estou. Tome cuidado, estarei aqui se precisar. Lucy seguiu a pequena viela entre os túmulos. As corujas começavam a cantar, quebrando o silêncio da noite. Ao final do caminho só havia como virar à esquerda e ela o fez. Os caminhos eram iluminados apenas por algumas velas espalhadas por entre uma tumba e outra. Lucy diminuiu os passos, cerrou os olhos para ver melhor. A sombra de uma mulher começava a se aproximar lentamente e ela decidiu não caminhar mais. Havia chegado ao seu destino. Os contornos da mulher se tornavam mais nítidos. Lucy sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Respirou fundo e pediu proteção. Tinha suas boas intenções do seu lado e isso lhe bastava. A mulher chegou o mais próximo que pôde. Sua aparência era relativamente bem cuidada. Aparentava ter uns 50 anos ou mais. Era possível ver os cabelos ainda muito negros contidos pelo turbante lilás. Sua pele era morena clara e os olhos escuros. Usava um vestido da mesma cor que o turbante e muitos fios de conta. Boa noite, Lucy. Boa noite. Naquele momento, Lucy se viu estranhamente calma. Lili disse que queria me ver. A senhora também é uma sacerdotisa? Quando eu era uma sacerdotisa, eu atendia aos homens e mulheres que vinham me procurar. Não importava o que lhes movia. Mas essa época acabou. Agora é eu, Zuli, quem escolhe a quem eu devo ajudar. Não chegou até aqui por acaso. Isso me assusta e me tranquiliza, devo confessar. Há um tempo eu estive com a sua prima em sonho. Eu sabia que viriam. Então, sabe pelo que minha prima está passando? Sim. Laura teme que Nancy volte para a vida de Jonathan. É um medo que paralisa e a enfraquece. Nancy não poderá voltar para Jonathan. Não nessa vida. Por que diz isso? Porque ela não pertence mais a esse mundo. Lucy sentiu seu corpo gelar por completo. Como disse? Nancy não pertence mais a esse mundo, Lucy. Ela está morta. Mas como assim? Ela está morta? Laura viu, e um dos seus empregados também. Laura tem dons que desconhece. Lembra-se de quando era criança e sempre adoecia sem causa aparente? E as visitas que só ela via? Os sonhos? Sim, lembro-me bem. Então, pessoas como esse, digamos, Dom, pode ver pessoas que já morreram? Sim, como Laura e o seu empregado. Se Nancy está morta, por que ainda age como se estivesse viva? Morremos para esse mundo, mas não para quem pensamos ser. Carregamos os nossos apegos, os nossos medos. Eles moldam as nossas ações no outro mundo também. E a tal senhora que ajuda, a senhorita Edith, essa ainda está entre nós. Agora entendo tudo. Já que Nancy não teve Jonathan como queria, ninguém mais terá. E essa senhora ajuda. Por quê? Essa senhora é um bocor. Usa magia tanto para o bem como para o mal. Não é uma sacerdotisa, mas é uma conhecedora dos conjuros. É uma velha amiga da defunta, ou vai ajudá-la para cobrar seu preço depois. O que Nancy poderia lhe dar em troca? Há algumas práticas obscuras no voodoo, Lucy, que precisam de espíritos atormentados como Nancy para se concretizarem. Então Nancy trabalharia para Edith? Seria esse o preço? Isso é muito comum, mas ainda não consigo ver ao certo qual o pacto entre elas. É como se a minha visão escurecesse.
Essa tal senhora usou um bom truque para se esconder. Truque é outra forma de falar feitiço. Como a minha prima pode se livrar disso? Esse ritual que a senhora Lili fez aqui hoje para livrar a alma do Tito, podemos fazer o mesmo com Nancy? Teríamos que saber onde ela está enterrada, mas ainda assim, algo me diz que isso não ajudaria Nancy. Mas ajudaria a Laura? A libertação de Laura está ligada à libertação de Nancy. O que quer dizer? Não se acaba com uma doença tratando apenas dos sintomas. É preciso acabar com a causa. E o voodoo pode acabar com a causa? O voodoo é como um remédio, Lucy. Você pode tomá-lo, mas só quem sabe a hora da cura é a Bon Dieu, é Deus. Os Loas, como dizem, estão do lado delas? Assim como na terra, o homem escolhe as causas pelas quais lutar. No mundo dos espíritos também eles escolhem as suas, conforme a evolução deles. Lembre-se que assim como nós, eles também estão caminhando, e nós também responderemos por encorajá-los a seguir outros caminhos. E o que podemos fazer? Usaremos o voodoo até onde ele pode ajudar. Isso quer dizer que a senhora vai nos ajudar? A mulher suspirou profundamente. Sim, vou ajudá-las. Precisamos ir para Nova York. Não há mais nada a ser feito aqui. Se precisarmos fazer o mesmo conjuro de Tito, Nancy era daqui. Deve estar enterrada nessa cidade. Não, não está. Disso eu estou certa. Está em Nova York, então? Ainda não posso dizer, mas aqui seguramente ela não está. Lucy segurou as mãos da mulher, visivelmente emocionada. Não imagina o que está fazendo por nós. Largar a sua vida para ajudar uma pessoa desconhecida. Se Deus não está presente aqui, eu não imagino onde mais poderia estar. Agradeça a Euzuli, não a mim. Ainda não sei o seu nome. Me chamo Mary. Mary Lovell. Lucy já havia ouvido falar daquele nome. Ainda em Paris, havia lido sobre a mulher mais importante do voodoo de Nova Orleans, e ela tinha esse nome. A senhora é Mary Lovell. Como é possível? Ouvi tanto sobre a senhora, mas eu pensei que estivesse morta. Lucy não conseguiu responder. Mary sorriu. A Mary Lovell, de que ouviu falar, é a minha avó, Lucy. E sim, ela morreu. Inclusive seus despojos estão aqui nesse cemitério. A senhora é a neta de Mary Lovell. Meu Deus! Em realidade, eu estou sem palavras. Não temos tempo para as palavras, Lucy. Temos muito trabalho pela frente. Mary fechou os olhos como se deixasse o vento tocar a sua face, como se quisesse que as suas lembranças fossem para outro lugar. Minha avó ensinou a minha mãe tudo o que ela sabia, e a minha mãe, que também era Mary, me ensinou tudo o que eu sei. Lucy não sabia explicar o refrigério que sentia. Seu coração estava confiante e determinado. Sua avó fez um grande trabalho. Ela deve estar feliz com o que vê. Mary sorriu. Me chame de você. Lucy assentiu. Estou pronta para ir amanhã tão logo o sol nasça. Se importa? Para mim está bem. Não temos tempo a perder, afinal de contas. Estarei na porta da sua pensão. Lucy sentiu seus instintos e abraçou Mary. Será uma honra tê-la conosco. Mary retribuiu o gesto. Tranquilize-se. Agora vá, seu amigo está preocupado. Mary deixou Lucy com um sorriso no rosto difícil de ser desfeito. Lucy correu para contar a novidade a Tomás, que a esperava sozinho e resignado, sentado em uma tumba qualquer. Onde estão todos, Tomás? Estão todos no além.
Não é para lá que os mortos vão? Sabe o que eu me refiro? Onde está Cecília e os outros? Também se foram. E você está bem? Me parece confortável aí. Não cogitou a possibilidade de ir atrás de mim para ver se eu precisava de algo? Eu fui. Vi você conversando com uma senhora e eu não quis me aproximar muito, estava tão entretidas que não me notaram. Desculpe, retiro o que eu disse. Obrigada por se preocupar. Podemos ir? Não imagina quem era a mulher que você viu. Não faço ideia. O que acha de conversarmos no caminho? Tomás, aquela mulher era neta da nada mais, nada menos que Mary Lovell. Que brincadeira é essa? Não é brincadeira, Tomás. Ela também se chama Mary. Consegue acreditar nisso? Era ela que queria falar com você? Sim, mas o melhor ainda está por vir. Sente-se novamente para não cair. Acredito que você já esteja familiarizada com esse local, Lucy, mas eu não. Vamos embora, eu prometo lhe ouvir até amanhã de manhã, se quiser. Claro, vamos, eu lhe conto no caminho. Lucy e Tomás seguiram caminhando pela madrugada escura a caminho da pensão. Eram observados pela lua tímida, por entre as nuvens e pelas testemunhas invisíveis que enchiam as esquinas daquela cidade tão simples quanto intensamente mágica. Capítulo 13. O sol surgia em uma manhã cinzenta e fria. Lucy e Tomás já estavam de malas prontas. Desceram para compartilhar o último café da manhã em Nova Orleans. Cecília os esperava no salão. Bom dia, crianças. Sinto o cheiro de despedida no ar. Estou certa? Sim, senhora Cecília. Não imagina como meu coração está triste em ter que deixar essa cidade. Engana-se, Lucy. Não só imagino como posso sentir a sua tristeza em meu coração. E a sua também, meu rapaz. Cecília olhou para Tomás com empatia. Vamos, sente-se. Vão precisar se abastecer bem para a viagem que os espera. Tomás e Lucy se sentaram. Senhora Cecília, o William poderia nos ajudar com as bagagens? Mas é claro que sim, senhor Tomás. Tão logo lhe sirva, eu darei as ordens, não se preocupe. Obrigado. Estou feliz que encontraram o que vieram buscar. Em realidade, encontramos bem mais do que esperávamos, senhora Cecília. Lucy estava visivelmente emocionada com o clima de despedida que se desenhava. Eu sei, não é maravilhoso? Pois agora desfaçam essas caras tristes. Nova Orleans não sairá do lugar. Está bem aqui quando regressarem. Animem-se. Tomás sentiu uma onda de esperança invadir-lhe o ser. Seria Eusule falando por ela? Lucy também quis acreditar nas palavras da nova amiga. Sim, queriam voltar um dia. Quem sabe, juntos novamente. Obrigada por tudo, senhora Cecília. Sem sua ajuda, jamais conseguiríamos. Quer me fazer chorar a essa hora da manhã, senhorita? Lucy e Cecília estavam emocionadas. Tome. Lucy pegou o envelope de dentro da bolsa e ofereceu a Cecília. Pode acertar tudo com Mason quando saírem. Já acertamos as hospedagens. Isso é para ajudá-la a manter esse lugar maravilhoso que é agora. Não é preciso, senhorita, não se incomode. Eu faço questão, Cecília. Me deixaria muito feliz. Cecília pegou o envelope timidamente. Meu coração lhe agradece, senhorita. Nos será muito útil. Sinto muito pelo momento que estão passando aqui. Uma cidade tão rica, tão cheia de vida. É triste demais. Sim, é triste, mas nem tudo está perdido. Ainda encontramos um bom coração aqui e outro ali.
Chegará o dia em que todos poderão frequentar os mesmos lugares, as mesmas escolas e poderão se casar com alguém de cor diferente da sua. Esse dia há de chegar, senhora Cecília. Até que esse dia chegue, nos manteremos fortes e unidos, todos nós. E quando eu digo nós, me refiro aos que vêm além da cor da pele. Me refiro àqueles que veem apenas pessoas. A senhorita, o senhor, eu, nós. Cecília sorriu comovida. Lucia abraçou Cecília afetuosamente. Jamais esquecerei esse lugar. Naquela manhã, conforme o combinado, Lucy, Tomás e Mary deixaram Nova Orleans a caminho de Nova York. Tomás ainda estava perplexo com a ideia de viajar com a neta de Mary Laveau. Olhava Lucy com profunda admiração. Como conseguiu chegar tão longe em tão pouco tempo? Já Lucy via Mary com a salvação de Laura e já não tinha dúvidas. Deus estava ao lado de sua prima. Sem que Laura pudesse imaginar, a ajuda para o seu problema estava a caminho. Lucy e Tomás não conseguiram apenas respostas. Levaria Mary Laveau para Nova York, a neta da maior sacerdotisa da América. Naquela manhã, Laura preferiu passar mais tempo na cama, apesar da insistência de Wina em que despertasse mais cedo para quem sabe fazer um passeio ou cuidar do jardim. Após 11 horas da manhã, Laura finalmente descia para o café da manhã. Wina a aguardava preocupada. Sente-se bem? Minha cabeça está me matando. Não há remédio que funcione. Tome seu café, eu mesma fiz. Onde está Joane? Pedi que batesse um bolo de coco com abacaxi, o seu favorito. Obrigada, Wina. Senhor Jonathan anda preocupado com a senhora. Eu sei. Eu sinto tanto quando eu preciso mentir sobre a minha situação. Outro dia, ele me fez várias perguntas sobre a senhora. Como estava se alimentando na ausência dele, se queixava-se de algo. Ele lhe tem muito amor, amor sincero. Ainda assim, eu tenho tanto medo de perdê-lo. Sinto-me um joguete de forças com as quais eu não tenho nenhum controle. Precisa ser forte e controlar suas emoções. Me esforçarei, Wina. Esteja certa de que me esforçarei. Ontem não tocou em seu jantar. Acha que o Sr. Jonathan não percebeu? Eu sei que percebe. Está evitando me fazer perguntas, porque sabe que a senhora sempre responde o mesmo. Pensa que ele vai esquecer dos exames? Sabe que terá que fazê-los. Lucy voltará em breve e tudo se resolverá. Não tenho problema algum de saúde, eu sei disso. Bem, tome o seu café por hora. Faça um esforço. Fiz o leite cremoso como gosta. Você é um anjo em minha vida. Wina sorriu e se manteve à espreita de Laura, esperando que a senhora se alimentasse devidamente. Ao contrário do que ocorria em outras manhãs, Laura recuperou o apetite de forma considerável. O leite não lhe embrulhou o estômago e conseguia sentir, ao menos levemente, o sabor da torrada e do queijo. Senhora, creio que servirei seu café todos os dias. Veja como se alimentou bem. É verdade, Wina. Nem parece as mesmas coisas. Sinto o gosto do leite, do queijo. Como isso é possível? Wina parou para pensar por alguns segundos. Sim, como era possível? A única vez em que Joane não preparou de jejum foi quando Laura conseguiu desfrutar dele. Seria apenas coincidência? De qualquer forma, não quis atormentar Laura ainda mais. Verá que se sentirá mais forte durante todo o dia. O Sr. Jonathan ficará feliz em saber que se alimentou bem. Laura estava surpresa consigo mesma. Passou o dia cuidando do jardim
e à tarde resolveu ler um livro. Desde que se casou, Laura notou que passou a ler bem menos do que antes. Por mais que tentasse se concentrar em alguma leitura, vez ou outra o desânimo ocupava o seu ser, fazendo com que desistisse e se entregasse ao leito. Desta vez, sentia-se mais disposta e resolveu se arriscar em uma nova tentativa. Fechou a porta da biblioteca e sentou-se confortavelmente. Pegou o livro de Jules Verne, que havia deixado sobre a mesa, apreciou a capa, o título e o fundo azul e iniciou a leitura com certa empolgação. Afinal, aproveitaria a ocasião para treinar o seu francês. Joane começava a preparar caranguejos para o jantar, enquanto Ina estendia alguns lençóis em uma parte mais longínqua da área externa. Sam havia saído da casa, estava encarregado em trazer alguns itens a pedido de Ina. Laura estava tendo êxito em ater as páginas do livro, fazendo com que seu estado geral melhorasse sensivelmente. Uma leve sensação de estômago vazio voltou a incomodar, o que a deixou de certo modo feliz. Sentiu como se a sua energia voltasse pouco a pouco, assumindo cada parte do seu corpo, recolocando tudo em seu devido lugar. Somente após um longo tempo de leitura, seus olhos começaram a pesar, e em um gesto quase involuntário, Laura colocou o livro sobre a mesa, recostando-se na cadeira. Apesar de estar sentada, experimentava uma cômoda sensação de conforto que a fez fechar os olhos para desfrutar melhor aquele momento de paz. Não tardou para que o sono viesse de forma profunda. A serenidade que Laura experimentava alguns minutos atrás começou a dar lugar a uma inquietação já conhecida. A biblioteca clara e arejada se transformou em um lugar escuro e sufocante. Laura correu até a porta e saiu do cômodo ofegante, como se lhe faltasse o ar para respirar. O alívio não durou por muito tempo. Toda a casa parecia ter sido tomada por uma nuvem densa que tornava o ambiente pesado e inóspito. Uina! Joane! Laura corria pelo salão na esperança de ser ouvida, mas a sua voz parecia sufocada por uma névoa invisível. Olhou para a porta que estava aberta e resolveu sair. O sol daquela tarde havia dado lugar a um dia nublado e triste. Seu coração se angustiava a cada passo. Sam! Uina! Sem saber como, a mansão começou a lhe parecer ameaçadora e hostil, não lhe parecendo em nada com a sua casa de alguns minutos atrás. O que está acontecendo? Será que eu estou ficando louca? Laura precisava sair dali, embora não tivesse um plano definido. Correu para o jardim, mas nem mesmo o seu local preferido da casa lhe causava qualquer bem-estar. As cores das flores de outrora davam lugar a escuras folhagens disformes e sombrias. Laura tentou voltar à casa, mas quando se deu conta estava dentro do labirinto de arbustos. Caminhava sem saber para onde ir. Buscava a saída freneticamente, até que se deparou com Nancy. Laura não sabia o que fazer. Resolveu ficar ali parada para ver o que viria depois. Nancy estava visivelmente fora de si. Por que está roubando Jonathan de mim? Volte para o inferno de onde nunca deveria ter saído e deixe-me em paz. Éramos felizes aqui nessa casa. Roubou-me tudo, tudo. Deixe-me em paz, Laura falou em tom austero. Jonathan amava-me. Iríamos nos casar. Eu sou a sua esposa. Jonathan ama a mim. Essa história não lhe pertence. Não lhe pertence. Deixe-nos em paz. Laura gritava descontroladamente em um devaneio de ódio e loucura, interrompido pela voz de Uina. Senhora, senhora, acorde.
Laura abriu os olhos e se viu amparada por Uína, que lhe segurava os braços. Senhora Laura, estava tendo um pesadelo. Por Deus, Uína, não pode ser. Não foi um pesadelo. Nancy está aqui, ela está aqui. Laura saiu da biblioteca e seguiu para o jardim da casa, sendo seguida por Uína. Senhora, volte, por favor. Joane observava de longe. Laura entrou no labirinto, correndo de modo ofegante e sem direção. Uína conseguiu alcançá-la. O que viu em seu sonho? Nancy está aqui, esperando-me. A maldita está aqui em minha casa. Olhe ao seu redor, senhora. Não há ninguém aqui. Laura andou pelo labirinto ao lado de Uína por mais algum tempo. A senhora teve um sonho ruim, apenas isso. Vamos entrar, por favor. Ela estava aqui, Uína. Tudo estava diferente, mas igual, entende? Sim, eu entendo, mas agora precisa se acalmar. Acredita em mim? Diga que acredita em mim. Sim, eu acredito. Juro por Deus que eu acredito, mas agora precisa entrar. Laura abraçou Uína e se entregou a um choro copioso. Eu estou cansada. Vou levá-la para o seu quarto, venha. Uína apoiou os braços de Laura sobre os seus ombros e a amparou com cuidado. Caminharam devagar em direção à casa, onde Joane esperava logo à entrada. Sente-se bem, senhora Laura. O que houve, Uína? Nada demais. Senhora Laura imaginou ter ouvido a senhorita Lucy chegar. Vou levá-la até o seu quarto. O tom de voz de Uína encerrou qualquer tentativa de maiores questionamentos. Joane observou Uína e Laura subirem as escadas em silêncio. Uína colocou Laura na cama, tirou-lhe os sapatos e ajeitou as cobertas com esmero. Descanse. É tudo o que precisa agora. Tome, beba um pouco de água. Uína serviu Laura com água fresca que estava sobre a mesinha. Ela não vai me deixar em paz, Uína. Laura deu 2 goles de água e devolveu o copo com as mãos ainda trêmulas. Aquela senhorita Edith deve estar fazendo com que eu tenha tais sonhos. Conversaremos depois do seu descanso. Eu não quero dormir, Uína. Eu não posso. Não precisa dormir, apenas descanse. Mas se acaso durma, eu estarei aqui, bem aqui sentada. E se a senhora começar a ter pesadelos, eu lhe acordo, está bem? Fique aqui, não vá embora. Não irei a lugar algum. Uína ajeitou os travesseiros de Laura e se sentou na penteadeira em frente à cama. Laura fitava a cortina esvoaçante e a luz do sol que entrava pela janela. Desejou com todas as forças que Lucy tivesse o êxito esperado e conseguisse as respostas de que precisava. Aprenderia a fazer o que fosse preciso para tirar Nancy do seu caminho. Enfrentaria os feitiços de Edith. Pagaria com a mesma moeda. Lucy era sua última esperança. Aguardem, a história continua.